Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento esperado de nós reunirmos e, em comunhão com Cristo, participarmos do pão que Ele nos deixou, né? Que é a palavra dele, é que nos conforta, nos fortalece. A palavra dele nos traz conhecimento. A palavra dele nos tira todas as dúvidas e nos leva ao puro conhecimento da verdade. Então, meus amados, nesta manhã, como prometido, hoje nós vamos encerrar os estudos dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Já estudamos o cavaleiro do cavalo branco, do cavalo preto, do cavalo vermelho. Hoje nós vamos estudar o cavaleiro do cavalo amarelo, para nós encerrar os 4 cavaleiros, estudo dos 4 cavaleiros. Meus amados, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com outras redes sociais das suas amizades, para que essas pessoas também necessitadas, como eu estava, talvez você estava ou ainda está, se você está dentro de um sistema religioso, você ainda está precisando ouvir estas palavras. Todos nós precisamos, né? Mas o que eu quero falar, se você está ainda no sistema religioso, você necessita de ouvir essa palavra para que você saia desse engano que você está, né? E o engano tem sido muito grande por aí. Meus amados, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia também junto comigo, né? Para nós acompanharmos juntos, né? Vou pedir, nem precisa falar, né? Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Você vai abrir a sua Bíblia aí para nós acompanhar junto. Quero ser breve, porque hoje é o dia que eu prego pregando e volto a pregar cantando. Então hoje nós temos uma música para pregar. Apocalipse capítulo 6, no versículo 7, diz assim, ó: Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, né? Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, né? Ouvi uma voz do 4º ser vivente dizendo: Vem. Versículo 8. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. Aí nós já vemos um pequeno detalhe que nos chama a atenção. Dos 4 cavaleiros, esse é o único que tem nome. Os outros não tinham nome, mas esse tem, né? Um cavalo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, né? E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra. Eu já estou cansado também de falar que quando se fala terra aqui na Bíblia, está falando da terra de Israel. A 4ª parte da terra para matar a espada e pela fome. Olha, os outros cavaleiros, meus amados, os outros cavaleiros, eles
o da espada, o cavaleiro do cavalo vermelho, ele tinha poder, ele estava com a espada, então ele tinha o poder de matar, né? O cavaleiro da balança, do cavalo preto, que trazia a balança, ele tinha o poder da fome. O cavaleiro do cavalo branco foi quem abriu todos esses selos aí. Deu o princípio, né? Para tudo isso aí. Deu lugar. Mas o cavaleiro do cavalo amarelo, ele está com o poder da espada, ele está com o poder da fome, ele está com o poder da peste, da mortandade, né? Da mortandade, né? Vamos reler aqui. Deu autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, o que fez o cavalo vermelho, pela fome, o que fez o cavalo preto, e com a mortandade, e por meio das feras da terra. Então o cavaleiro do cavalo amarelo, ele estava com todas, além da autoridade que ele já veio, ele já trouxe também a autoridade dos outros cavaleiros. Estava com ele também, juntos, né? Então, meus amados, eu fiz um paralelo aqui, né, para não se enrolar muito, e eu escrevi um paralelo aqui. Meus amados, o tema de hoje é o cavaleiro do cavalo amarelo, não é isso? Eu tenho a convicção que todos nós, né? Eu tenho a convicção que todos nós, eu, você que está na sua casa aí, eu estava lendo aqui, que todos nós, através dos estudos escatológicos, temos entendido o que os outros cavaleiros fizeram, né? Assim como este que vamos ler agora. E já lemos, né? Apocalipse, no capítulo 6, versículos 7 e 8. Vamos ler agora. Era os quatro juízos profetizado por Moisés. Juízo profetizado por Moisés. Você lembra que aquelas passagens nós passamos por Moisés lá no outro cavaleiro, né? Profetizado por Moisés, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e o que o apóstolo João estava anunciando era o cumprimento dessas profecias. Isso era que o apóstolo João estava anunciando, né? O cumprimento destas profecias que esses profetas profetizaram. Então Deus deu uma visão para João, o apóstolo João, que todas aquelas profecias de Moisés até Zacarias, até Jeremias, Daniel e Joel, tudo ia acontecer ali. Estava para acontecer, ia acontecer pelos dias, ia acontecer. Então Deus deu esta revelação, não foi uma profecia, né? O apóstolo João não era profeta. E como você já leu no livro do Apocalipse, né? Veja, o cavaleiro do cavalo branco tinha um arco, foi o que abriu a guerra, deu início à guerra. Era o rei. E nesse caso do rei, era o rei Vespasiano. É quem estava naquela época lá, no comando. O cavaleiro do cavalo preto tinha uma balança. A balança representa um símbolo que representa o quê? Fome, representa escassez. Porque a balança, o sentido da balança é pesar. Comida
tudo que você vai comer tem que ser pesado, né? Não é mais lá, pega aí, não é mais o pega aí, acabou. O cavaleiro do cavalo vermelho tinha uma espada para matar, era matar, matar e matar, que representava, a espada representa sangue. E o que nos chama a atenção é que o único que tem nome era esse, o cavaleiro do cavalo amarelo, que nos traz, que nos faz lembrar as passagens de Joel. Abra sua Bíblia em Joel. Nos faz lembrar as passagens, né, de Joel. Vamos ler aqui Joel. Joel capítulo 1, versículo 4. Diz assim, ó: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. 4 gafanhotos. Estamos vendo aqui o que? 4 cavaleiros. 4 cavalos, 4 cavaleiros. E o que deixou o cavaleiro do cavalo branco, que deu início, né? Aí comeu o cavaleiro destruiu o cavaleiro do cavalo preto, com a fome. O que deixou o cavaleiro do cavalo preto, com a fome, destruiu quem? O cavaleiro da espada. E o que deixou o cavaleiro do cavalo da espada, do cavalo vermelho, destruiu o cavaleiro do cavalo amarelo. Não deixou nada. Então você vê aí coisas bem parecidas. Aí o que o apóstolo João estava vendo? Eram essas profecias. João estava vendo estas profecias se cumprindo em Israel. Paramos aonde? Então, essas passagens que Deus estava revelando a apóstolo João. Aí vejamos que a morte e o inferno ia seguindo ele. A morte e o inferno ia seguindo ele. E nós temos estudado isso. Temos ou não temos? Você que acompanha esses estudos desde o tempo que eu prego, já expliquei por vários vídeos, você vê aí no YouTube, eu não falo no Facebook, porque os vídeos do Facebook apaga-se a cada 30 dias, vai se apagando. Mas no YouTube tem mais lá de 200 vídeos. E eu sempre preguei isso aqui, mostrando para você o que era o inferno, né? Nós temos estudado, né? E nós temos estudado isso. Inferno do grego, o inferno do grego e a Bíblia original foi escrita em quê? Foi escrita em grego. É isso, meus amados, é este ponto que parece nada, não parece ter sentido nenhum, mas esse é um dos pontos de que os pastores, os evangélicos, o sistema todo religioso se perde, porque eles querem pregar a Bíblia na tradução português, mas esquecem o original da Bíblia, que a Bíblia foi escrita em grego, na linguagem grega. Então, é isso que está acontecendo. Inferno, eu quero, meus amados, você pesquise isso no Google. De repente você pode não estar acreditando em mim, pesquise no Google. O inferno do grego, e a Bíblia foi escrita, o original foi escrita em grego. Inferno e Hades, inferno, é o que você vai achar lá, o que o povo prega na Bíblia, né? É o que o povo prega dizendo que é inferno, representando o inferno. Então vamos todas o que o sistema religioso prega como inferno.
Inferno é Hades, do grego é Hades. Né? Esta palavra não tem nada a ver com o inferno criado por Roma. Porque quem criou esse negócio de inferno foi Roma, que traduziu a Bíblia. Porque, nós já estou lendo para você, né? O inferno do grego é Hades. Né? Então quem inventou esse inferno foi Roma. E quem criou? O sistema evangélico. Deu vida, criou, amamenta, tudo isso aí. E adotado pela igreja evangélica. Pela igreja evangélica. A palavra Hades quer dizer lugar que não pode ser visto. Lugar que não pode ser visto. Né? Hades significa além, né? Tudo isso aí se prega quando se enrola, se prega quando inicia-se uma pregação do inferno, então eles trazem tudo isso aqui lá na Bíblia, né? A Bíblia fala isso aqui, significa além. A palavra Hades quer dizer também sepultura, sepultura, morada dos mortos. É quando você põe no Google lá, aparece o que quer dizer a palavra inferno. Quer dizer tudo isso aqui. Aparece todos esses significados aqui. E nunca um lugar de fogo. Nunca um lugar de fogo. A morada dos mortos. Até porque a palavra cemitério não tem na Bíblia. Esta palavra cemitério não tem na Bíblia. Não tem a palavra cemitério na Bíblia. A palavra Hades quer dizer mundo dos mortos. Então você põe lá no Google, no grego, o que quer dizer inferno, aparece tudo isso aqui. Tudo isso aqui aparece. Menos o inferno de fogo que nem se prega nas religiões. Então, você vê que eles passam por tudo isso aqui, e a palavra que não tem na Bíblia é o que eles pregam. É o que eles pregam. Mundo dos mortos. Então vamos entender. A morte e o inferno ia seguindo. A morte e o inferno ia seguindo. Então, aquele cavaleiro que ia matando as pessoas, onde elas iam parar? Na cova, no Hades, no mundo dos mortos. O que mais? No mundo dos mortos, na sepultura. Por isso que ia seguindo. Mas o povo não quer estudar. O povo não quer ler isso aqui. Os pastores estão preocupados em segurar os crentes dentro da igreja, da chamada igreja, que não é igreja, para sustentá-los, dar boa vida para eles, para suas famílias. É para isso que eles não querem aceitar a palavra inferno como sepultura. Não querem aceitar, mas nem cavar catuça. Eles não querem aceitar isso. Mas a palavra, a Bíblia foi escrita em grego, e no grego inferno quer dizer isso. Seguindo, ele e foi-lhe dado autoridade, né? Então, todos isso aqui ia seguindo ele, e foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra. E como eu já falei para você, terra, quando se fala terra na Bíblia, está falando da terra de Israel. E não no mundo cosmo, global. A terra de Israel. Já temos o entendimento que terra na Bíblia é terra de Israel. Aonde Jerusalém era o epicentro dessa história. Né? Era Jerusalém, a terra de Israel, e todo o epicentro da história que narra a Bíblia
era Jerusalém. Ia acontecer aonde? Jerusalém. De toda a história. Veja, meus amados, que esse cavalheiro está trazendo o mesmo poder dos gafanhotos de Joel que nós já lemos lá. Não é o mesmo ou não é o mesmo? Então, o que está acontecendo? Deus estava revelando as profecias de Joel para João. O que deixou o cavaleiro do cavalo branco destruiu o cavaleiro do cavalo preto. O que deixou o cavaleiro do cavalo preto destruiu o cavaleiro do cavalo vermelho. O que deixou o cavaleiro do cavalo vermelho destruiu o cavaleiro do cavalo amarelo. Porque ele trazia o poder de matar tanto a espada, o cavaleiro do cavalo amarelo, que era o pior deles, porque os outros tinham apenas um poder. Um só tinha o poder da espada, o poder de matar. O outro só tinha o poder, a fome, trazer escassez em Israel. Mas esse do cavalo amarelo, tinha todos os poderes na mão. Tinha todos. Era igual o gafanhoto, o quarto gafanhoto. Ele tinha o poder dos outros. Tanto com a fome, tanto por meio das feras da terra. Por que tanto por meio das feras da terra? Uma parte dos judeus que conseguiu fugir, fugiram para o mato, fugiram para as montanhas. Uma parte desses judeus foi comido pelas bestas feras da terra, pelos animais. Que foi os judeus, Eu escrevi para não desenrolar um pouco mais. Que foi o judeu mortos no mato, nas montanhas. E por meio da pestandade, que é doença incurável. É doenças incuráveis também. Tudo isso aqui durou desde o cavalo branco até o cavalo amarelo, durou 3 anos e meio. Então, até por doenças incuráveis também tinha. Morreu também judeu. E de onde João estava vendo tudo isto? Joel, Joel, do lado do capítulo 1, vamos ler de novo para refrescar a memória, para que você não esqueça. Joel capítulo 1, versículo 4, vamos ler de novo para que não esqueça. O que deixou o gafanhoto, o cortador, comeu o gafanhoto e migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto, devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto, destruidor. O último gafanhoto foi o pior deles, porque ele veio com a fome dos outros 3. Igual que o cavalo amarelo. Veio com as mesmas autoridades dos outros cavaleiros. E era exatamente isso que Deus estava mostrando para João, o apóstolo João. Estas revelações, de Joel, lá do profeta Joel. E era exatamente o que? Do Apocalipse 6 lá. Vamos ler para nós refrescar a nossa memória. Apocalipse 6, 7 aí, Quando o cordeiro, o 8, aliás, no 8, o Apocalipse 6, 8. E olhei e eis um cavaleiro amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra de Israel, do povo de Israel, da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, esse cavaleiro era o pior dos 4,
Era o pior dos 4. E Ezequiel, abra sua Bíblia, Ezequiel. Vamos tirar mais algumas dúvidas aqui. Ezequiel, no capítulo 5, versículo 5, vamos ler até o 14. Vê se tem alguma coisa a ver, vê se era isso. Vê se era exatamente isso que João estava vendo, né? Vê se era exatamente isso. Assim diz o Senhor. Era estas revelações que o apóstolo João estava vendo. O apóstolo João não era um profeta, meus amados. Ele estava recebendo as revelações da profecia. Assim diz o Senhor Deus. Esta é quem? Jerusalém. Esta é Jerusalém. E por que se prega, faz uma maldade dessa, pregando isso dentro das igrejas que não tem nada a ver com Israel? Esta é Jerusalém. Pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela, né? Que estão ao redor delas. Ela, porém, se rebelou. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos. Os meus juízos. Quantos juízos? 4. 4 juízos. Branco, preto, vermelho, amarelo. Ou contra 4 gafanhoto. Os meus juízos, praticando o mal, mas praticando o mal, mas meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela. Ou seja, o povo de Israel, que receberam uma lei para cumpri-la, mas mesmo assim, eles estavam praticando coisas maiores do que os gentios, que nem Deus tinha, nem promessas de Deus tinha. Era para eles estas profecias. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Versículo 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor. Não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vocês, de vós. Por isso assim diz o Senhor, Deus, eis que eu mesmo, Deus mesmo, não é Ezequiel, é Deus. Eis que eu mesmo, que era Deus falando pelo profeta Ezequiel, eu mesmo estou contra ti, e executarei juízo, os 4 cavaleiros lá. Os 4 cavaleiros e os 4 gafanhotos. Juízo no meio de ti, à vista das nações. À vista das nações. Então todos iam saber do que estava acontecendo em Jerusalém. Versículo 9. Farei contigo o que nunca fiz. Olha, na guerra dos deuses, lá do ano 66 ao ano 70, nunca aconteceu aquilo em Israel e nem nunca mais aconteceu. Farei contigo o que nunca fiz e o que jamais farei. Jamais farei. E o povo pregando Apocalipse por aí.
Jamais farei por causa de todas as tuas abominações. Versículo 10, presta atenção. Portanto, os pais devorarão seus filhos. Os pais devorarão seus filhos. Estamos lendo Ezequiel. Lê, agora, eu peço que você adquira, eu indico você adquirir um livro desse e ler esse livro, que você vai ver o que aconteceu naquele tempo. Porque o cara que escreveu isso aqui, ele viveu, né? Ele viveu aquela época. Estavam juntos lá. Era um dos que ia escapando, né? E foi pego. Devorarão seus filhos. As mulheres comeram seus filhos cozidos, meus amados. Que se eu for lá ler essa parte, aí vamos até o fim da tarde aí. Por isso que eu peço, se você quer entender, adquira um livro desse. Os filhos devorarão os seus pais. Executarei em ti juízo. E tudo que restar de ti, espalharei os judeus que conseguiram fugir. Por isso você vê até hoje os judeus espalhados por tudo quanto é parte da terra. Espalharei a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário, né? Chegou nessa época aqui, além de eles não conseguir cumprir a lei, ele já estava fazendo um negócio de sacrifício de gente, de crianças, a deuses estranhos. Tudo isso já estava acontecendo. Por isso está aí a profecia se cumprindo no tempo de João. Meu santuário, com todas as suas coisas detestáveis e com todas as suas abominações, eu retirarei. É isso mesmo? Abominações. Eu retirarei sem piedade. Eu retirarei sem piedade os olhos de ti. Os olhos de ti. E não te pouparei. Mas não houve mesmo. Esse negócio de misericórdia em Israel nessa época não houve mesmo. Não pouparei. 12. Né? 12. Uma terça parte de ti morrerá de peste. Né? O cavaleiro vermelho. Morrerá do cavalo amarelo. Morrerá de peste e será consumida de fome. É só você ler o livro, meus amados. Por isso que eu falo para você, você quer entender, essa Bíblia não tem nenhum livro escrito depois do ano 70. Para você entender o que aconteceu, então você vai ter que ler um livro após o ano 70. E é esse livro que eu mostrei para você. É a continuação da Bíblia. E principalmente do Apocalipse. Comida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada, o cavaleiro do cavalo vermelho. Cairá a espada em redor de ti. E a outra terça parte espalharei a espada atrás dela, dos que foram pegos, né? Atrás dela. Assim se cumprirá a minha ira e satisfarei neles o meu furor e me consolarei. Saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo. Quando cumpri neles o meu furor. Versículo 14, vamos ver até o 17. Versículo 14. Por-te-ei, né, em desolação e por objeto de opróbrio,
entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Assim serás objeto de opróbrio e ludíbrio, de escarnecimento e espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e indignação, em furiosos castigos, né? Em furiosos castigos, eu, o Senhor, falei. 16. Quando eu despedir as malignas flechas da fome, do cavalo preto, da fome contra eles, flechas destruidoras, que eu enviarei para vós destruir. Então aumentarei a fome do cavalo amarelo. Então o cavalo preto já destruiu, né? Já deixou escassez, nego trabalhando um dia. O que eles conseguiam ganhar, se conseguisse, só dava para comer uma refeição. Aumentarei a fome, né, sobre vós, e vos tirarei o sustento de pão. Vos tirarei o sustento de pão. Não tinha trigo, não tinha nada em Israel mais. Não tinha mais nada quando chegou o cavaleiro do cavalo amarelo. 17, vamos ler até o 17. Enviarei sobre vós a fome e bestas feras. Os judeus se foram mortos pelos animais ferozes nas montanhas, fugindo da guerra. As bestas feras, que o livro relata tudo, meus irmãos. Esse livro relata tudo o que aconteceu naquela guerra. E é barato. Paguei. Isso aqui é um conjunto de 7 livros desse escritor. Então você pode encontrar esse livro separado. E comprando separado, o mais interessante é o livro 5, de número 5. Mas é tão barato que eu comprei lá o conjunto todo, né? Num só. 7 livros em um. Que me custou, acho que foi R$50. Passaram por ti, trarei a espada sobre ti, e o Senhor, falei. E eu, o Senhor, falei. Então, meus amados, está aí o Apocalipse, o que era que João estava vendo. Vamos ler aqui agora. Vejam, meus amados, se o que João estava vendo não era o mesmo que Ezequiel, que foi profetizado por Ezequiel. Era o mesmo. Eram as profecias se cumprindo. O que Ezequiel recebeu de Deus. E o mesmo que o historiador, esse que é o livro que eu apresentei para você, presenciou. Ele presenciou tudo isso aí. Foi um que presenciou. No meado de 66 até o ano 70 DC, da era de Cristo, né? Meus amados, não era que João estava profetizando. João não estava profetizando, sempre falei isso, que João nunca foi um profeta. Se João estivesse profetizando, ele era um profeta, mas João não era um profeta. Mas João estava profetizando para um futuro incerto. Então o Apocalipse não era a profecia de João profetizando para um futuro incerto, até porque ele não era um profeta. João estava sendo revelado as profecias que ia se cumprir.
para um futuro incerto. Deus estava fazendo que ele visse, né, o que ia acontecer. Ia acontecer por aqueles dias. E que ele precisava avisar as igrejas da Ásia. Então Deus revelou para João que as profecias iam se cumprirem e que ele avisasse as igrejas da Ásia para não vir para Israel. As igrejas saber o que estava acontecendo ali em Jerusalém, para que elas não viessem a esse tempo, não viessem para Israel. Porque os romanos, quando iniciou a guerra, pegou Jerusalém lotada de gente, era uma época de festa. Tudo foi uma estratégia dos romanos, né? Pegou Jerusalém numa época de festa, lotada de judeu lá dentro. E tomaram posse dos portões e nem entrava nem saía. Então, Deus revelou isso para João e ele falou que avisasse, escreve para eles lá, para eles não virem para cá nessas próximas festas, porque vai se cumprir as minhas profecias. E o povo aí, pregando Apocalipse para os coitados que não entendem nada, não tem um mínimo de conhecimento da Bíblia, né? Da igreja da Ásia, para eles não viesse a Jerusalém, mesmo sendo tempo de festa, Mas, amados, o que ia acontecer pelos dias não só era as profecias de Daniel. Cadê? As profecias de Daniel, com as profecias de Joel, com as profecias de Ezequiel, como as profecias de Jeremias. Abra sua Bíblia, Jeremias. Vamos ler um pouquinho de Jeremias. Jeremias capítulo 15, do versículo 1 ao 3. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel, os profetas, ainda que Moisés, os primeiros profetas, né? Ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, rogasse, né? Clamasse, para tivesse misericórdia, diante de mim, meu coração não inclinaria, ou seja, eu não atenderia, mesmo que Moisés, Samuel, os primeiros profetas, se clamasse diante de mim, eu não atenderia. Inclinaria para este povo, Israel, lançá-os de diante de mim, e saía. Versículo 2: quando te perguntarem para onde iremos, diz-lhes, assim diz o Senhor. O que é para a morte, né? Assim diz o Senhor. O que é para a morte? Para a morte, né? Aquilo que Deus separou para morrer, é para morrer. Seja de peste, seja do que for, vai morrer. O que é para espada, é o ferido, né? Que pode ter escapado alguém ferido ainda. O que é espada? Para a espada. O que é para a fome? Para a fome. O que é para cativeiro? Que os judeus foram cativos dos romanos. Para o cativeiro. 3. Porque os punirei presta atenção, com 4 sortes de castigo. Cavaleiro branco,
cavaleiro preto, cavaleiro vermelho, cavaleiro amarelo. 4 sortes de castigo. 4 sortes de castigo. E os crentes querendo ver algum cavaleiro, olha assim, meio disfarçado. Será que hoje eu vou ver já vou ver algum cavaleiro? Né? Quando acontece alguma coisinha a mais por aí, pelo mundo afora, os crentes já ficam assim de olho nas nuvens. Será que já não vai aparecer aqui um cavaleiro branco, cavalgando pelas nuvens? Será? Os crentes é assim, porque ensinaram assim. Ensinaram eles assim. Eles não leram Bíblia para eles. Não leram. E muito menos eles têm essa preocupação de ler. Né? Porque a Bíblia está aí para todos. Né? Com 4 sorte de castigo, diz o Senhor, com espada, o cavalo vermelho, para matar, com cães, as bestas feras do campo que mataram, né? Com cães para arrastarem, e com as aves dos céus, e as feras do campo para os devorarem e destruir. Foi isso que aconteceu lá naquela época? É só ler esse livro que você vai entender. O que foi? Aconteceu ali. Meus amados, Apocalipse não é uma profecia, é uma revelação das profecias que ia acontecer, né? Que ia acontecer. E para nós só aprofundar um pouco mais, abra sua Bíblia lá em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 26. Capítulo 26, um versículo só, versículo 26. Oxi, marquei errado aqui, ó. Acho que eu marquei errado. Deuteronômio 26, não tem esse versículo. Bem, vamos pular essa parte aqui, não dá tempo para procurar aqui. Onde foi que eu estudei aqui? Deuteronômio. E eu acho que não era Deuteronômio. Depois eu vejo aí. Vamos continuar o estudo. Era um versículo só também. Mas era a parte onde Moisés falava que as filhas, que as mães ia comer as placentas, que nem está escrito aqui. Exatamente como está escrito aqui. A placenta dos seus filhos. Das suas entranhas. Era isso que nós ia ler de Moisés, hein? Moisés fala, profetizando isso aí. Quanto tempo passou para se cumprir? Né? Então, meus amados, João não estava profetizando. Até porque João nunca foi profeta. João nunca foi profeta. Sempre falei isso. Nunca foi profeta. João era apenas um apóstolo. Veja, João era um apóstolo. Veja Apocalipse 1. Agora abre sua Bíblia, Apocalipse 1. Apocalipse 1. Revelação, vê se isso aqui é profecia. Revelação de Jesus Cristo que lhe deu para mostrar. Que lhe deu. Deu a quem? O apóstolo João. Deu uma revelação.
A revelação é aquilo que a gente já mostra, né? Isso é uma revelação. Mas profecia você vê. O que lá eu pensei que era, tinha escrito, eu errei aqui aqui. Eu vou lendo, vou escrevendo aqui, mas eu acho que não é Deuteronômio. Eu acho que era 16. 16 era 26, eu acho que era 16. Eu quero 16. É 16. Eu tinha marcado 26, mas não é 26, é 16. Deuteronômio 26, 16. Eu marquei 26. É 16. Hoje, o profeta Moisés falando isto. Isso sim é profecia, né? Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos, os juízos, guarda-os, pois e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Aí ele vai falando e lá na frente ele fala, Moisés fala que as mães comeriam as placentas que saíram dos seus ventres. E se cumpriu. Aí no Apocalipse 1, diz aqui, ó, revelação, não é profecia. Então, Jesus revelou para João. Ó, João, estou te revelando isso aqui, ó, vai acontecer assim, assim. Vai, avisa lá as igrejas da Ásia, que eles não venham, porque chegar o tempo de festa, todas as nações vinham para Jerusalém, né? Avisa lá as 7 igrejas da Ásia, que eles não vinham para Jerusalém, que eu não quero que eles passem por isso aqui, né? Eu não quero que eles participem desses castigos. E João avisou as 7 igrejas da Ásia, escreveu as 7 igrejas da Ásia. Aí me emprega os cães gulosos para ganhar dinheiro, para arrancar dinheiro. Ganhar não, arrancar. Ganhar é uma coisa, arrancar é outra. Para roubar a igreja. Prega o livro do Apocalipse para os dias de hoje. Apocalipse é um jornal velho, um jornal passado, né? A revelação de Jesus Cristo que deu-lhe para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João. Notificou ao seu servo João. Avisa lá, vai acontecer em breve. Vai acontecer em breve. Apocalipse não é uma profecia. Apocalipse é o cumprimento das profecias. E que então, João não é profeta. João não profetizou nada. João avisou, teve uma revelação e avisou para as igrejas da Ásia não virem para Jerusalém. Vamos, nós estamos terminando já. Só vou acabar desse aqui e depois você assiste também o que eu vou pregar agora depois, pregar cantando, num vídeo separado. Profecia ou revelação? Né, que eu escrevi aqui. Profecia ou revelação? É revelação. Não tem nada de profecia. Apocalipse não tem nada de profecia. Como é que eu vou pregar uma profecia que já se cumpriu? Não é profecia, é revelação. Todo o livro de Apocalipse era conclusão escatológica. Todo o livro de Apocalipse era a conclusão escatológica. E em 70 DC, né, tudo que era abalável, que o reino antes do 70 DC,
era um reino abalável e precisava ser abalado para que o reino inabalável, que é esse que nós estamos, viesse, tomasse posse. Porque tudo que era abalável foi tirado no ano 70, tudo que era abalável foi tirado, para o que o inabalável, como disse o apóstolo Paulo, viesse. E hoje nós vivemos. Então, meus amados, Apocalipse, ver se é o mesmo que Ezequiel no capítulo 21, estamos terminando, Ezequiel 14, vê se é isso, 14, 21, porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus, quanto mais se eu enviar os meus quatro mau juízo. Então não existe cavalo, não existe cavaleiro. O que está acontecendo aqui? O cumprimento desses mau juízo profetizado por esses profetas. Se eu enviar os meus 4 mau juízo, a espada, cavaleiro do cavalo vermelho, a fome, o cavaleiro do cavalo preto, as bestas feras e a peste contra Jerusalém. Não era contra o mundo todo, o mundo não era contra o mundo cósmico, era contra o mundo Aion, lá em Jerusalém. Os meus 4 maus juízos, né? E contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Acabou. Então, meus amados, era o que estava acontecendo lá, né? Meus amados, estamos terminando. Meus amados, tenha paz. Tenha paz. Deus não vai julgar mais ninguém. Viva em paz. Durma em paz. Descanse em paz. Aí vamos ler Daniel, para nós encerrar, também essa é a única passagem que falta, né? Para nós encerrar. Daniel, capítulo 12, para nós encerrar. Daniel capítulo 12, do versículo 5 em diante até o 11. Então eu, Daniel, você vê que o que era está acontecendo no Apocalipse. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. 6. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas coisas, né? Houve essa pergunta, Daniel fez essa pergunta: quando se cumprirão essas coisas? Então Daniel viu aqueles homens, um do lado do rio, o outro do outro lado, né? E Daniel perguntou, ouvindo aquele homem lá, vestido de linho, Daniel perguntou: quando se cumprirão essas coisas? Daniel não entendeu. Não era para ele entender, né? Daniel não entendeu. Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas, no rio, quando levantou a mão direita, e a esquerda, né? Levantou a mão direita e a esquerda. Para aí. Pode parar. Levantou a mão direita e a esquerda
E ao céu jurou. E ao céu jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, um ano, depois de 2 tempos, 2 anos, depois, vamos voltar, depois de 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, depois de um tempo, 2 tempos, metade de 2 tempos, depois de um tempo, 2 tempos, 2 anos e meio, foi 3 anos e meio de guerra. Metade de um tempo. E quando se acabar a destruição, quando acabar tudo, Jerusalém, templo, sacerdote, mas acabou tudo. Quando acabar a destruição do poder do povo santo, quando acabar a destruição do poder do povo santo, imagina se não fosse santo. Quando acabar o poder do povo santo, você imagina se não fosse santo. Do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então, vamos ler até o 11, versículo 8. Eu ouvi, porém, não entendi. Daniel não entendeu. Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Outra pergunta Daniel fez. Qual será o fim destas coisas? Versículo 9. Ele respondeu, vai, Daniel, vai embora. Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas, estão encobertas, estão fechadas, estão guardadas. Estas palavras estão encerradas e seladas, até o tempo do fim. Até o tempo do fim. De Daniel para Apocalipse, o Apocalipse, passou 530 anos. Olha que ele profetizou para Daniel, falou para Daniel guardar essas palavras. Olha, guarde, falta muito tempo, no tempo do fim lá. Passou 530 anos. Agora no Apocalipse lá, que era em breve, já se passou 2000 anos e nada. Meus amados, como que vai acontecer? Se já aconteceu. Tempo do fim, 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Nenhum deles entenderá. É o que eu vejo no dia de hoje, infelizmente. Infelizmente, é o que eu vejo hoje. O povo aí, dentro da chamada igreja, comendo pão, dizendo que é o corpo de Cristo, que o corpo de Cristo é a igreja, bebendo que suco, dizendo que é o sangue de Cristo. Imagina se isso não é uma profanação. Se isso não for uma profanação, o que é que mais é profanação? E ainda tem alguns por aí que pregam, fulano, você viu fulano? Ele falou mal, ele profanou a palavra de Deus, morreu. Lógico que ele tinha que morrer, morreu. E se eles morreram, imagina, e o que é que esse povo faz, se não é uma profanação? Dizer que o batismo é em água, isso não é uma profanação? Porque o nosso batismo foi no sangue, foi na cruz. Lá foi o nosso batismo, não é em água. Isso é uma profanação. Mas estão aí, estão aí, vive nessa perversidade. Aí não entende nada o que faz. Os crentes não entendem nada o que faz. Não entendem nada. Procederão perversamente, e nenhum deles entenderá.
mas os sábios entenderão. 11. Depois do tempo em que sacrifício diário for tirado, quando terminou esse sacrifício diário, meus amados? No ano 70. O sacrifício diário for retirado, porque quem sacrificava, os sacerdotes, os levitas, eles morreram todos. For tirado e posta abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 235 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a sua herança. Então, meus amados, é isso aí. Está desmembrado isso aqui, os 4 cavaleiros. Não só os 4 cavaleiros, com essa desmembração desses 4 cavaleiros, nós já temos a certeza que o Apocalipse não era uma profecia futura, era uma revelação daquele tempo, para aqueles tempos, para aqueles dias. Então não adianta ficar metendo medo no povo, dizendo que vai acontecer o Apocalipse e que você tem que estar dentro de uma igreja, você tem que estar fazendo jejum, que você tem que ser um dizimista fiel para esperar a chegada do Apocalipse. Que é isso, meus amados? Isso já aconteceu. Então, meus amados, vive em paz, durma em paz e cante. Hoje meu coração tá a fim de emoção, tá a fim de alegria. Daqui para frente é assim que vamos viver. Não queremos mais saber de tristeza ou agonia. Viva o amor, faça a festa em sua casa. Só alegria. Olha cantando aí, mano. Só alegria, mano. Só alegria. Quem vive a graça, só alegria. Eu vou repetir. Quem vive a graça, só alegria. Agora, quem vive a lei, só tristeza. Amém, pessoal? Fomos entendidos, né? Então, fiquem em paz, paz eterna a todos e até o nosso próximo encontro. Amém? Deus abençoe a todos.